Hoje é domingo e eu poderia começar esse vídeo aqui falando de um Fluminense vice-líder do Campeonato Brasileiro. A gente poderia estar zoando o rival que tomou um 3-0, uma derrota cachapante para o Palmeiras ontem no Maracanã. Mas esse time do Fluminense nos tirou essa possibilidade. E da pior maneira possível. Por que eu estou falando isso? Porque é o tipo de jogo que é muito ruim você falar sobre, porque não tem muito o que analisar de tática e técnica, porque praticamente nada se aproveita. Então, basicamente, o que resta é o lado emocional, é o lado da postura. E é justamente um ponto que, para mim, e eu sei que para muitos torcedores, não para todo mundo, porque ninguém pensa igual e ninguém é obrigado a pensar igual, mas eu sei que para muitos isso é algo muito sensível também. Assim como foi diante do Laguaira, principalmente, tem outros jogos aí, mas o jogo contra o Laguaira exemplifica bastante. A gente viu algo bastante parecido ontem. A atuação do Fluminense ela não foi só ruim. Ela não foi uma atuação apenas com falhas, porque as falhas continuam, né? O Fluminense continua sendo um time que leva gol todo jogo, que falha todo jogo, tem uma defesa bizonha, que tem uma dificuldade de fazer gol. Nada disso mudou, não. Nada disso mudou. Mas é uma derrota que ela é deprimente. Eu falei sobre isso ontem. E a minha análise no pós-jogo do Jornada foi muito nesse sentido. Ela deprime. É difícil até você sentir raiva. Você sente só indiferença. Talvez seja uma palavra que não tinha, me veio agora. Você vai ficando indiferente. Porque é a mesma indiferença que esse time tem tratado o seu torcedor recentemente. É a mesma indiferença, e essa tal indiferença, que é um sentimento meu, evidentemente, ela é algo inadmissível. Ela desrespeita o torcedor do Fluminense. Porque, desculpa, com toda a estrutura que esses caras têm, com tudo que eles têm na mão, tudo, do bom e do melhor, com salários altíssimos, toda a estrutura, enfim, eles não têm o direito de botar a camisa do Fluminense como terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, podendo chegar a uma vice-liderança e tratar o jogo como os caras trataram o jogo de ontem. O que foi o Fluminense ontem no Maião contra o Mirassol? O que esse time almeja? Você olha para dentro de campo, aquele futebol ali, e para onde, eu fico pensando aqui, para onde vai? Ou para onde o Fluminense quer ir com esse tipo de atitude? Porque, de novo, já cansei de falar isso aqui várias vezes. Perder é do esporte. Então, o time tá desfalcado, o time tá sem jogadores importantes. Irmão, então vamos correr? Vamos correr, pelo menos? Vamos dar a vida aqui? Vamos honrar essa camisa? Pelo menos isso. Se não der na bola, vamos dar umas porradas, vamos mostrar que a gente quer. Mas hoje, você não percebe essa vibração já há muito tempo, eu não tenho percebido isso. Essa sensação de pertencimento de que, porra, vamos, é um jogo que a gente pode ser vice-líder, cara. Os caras que entraram, mas aí sequência de jogos, não. Ontem, metade do time tava fora. Uma boa parte. Mas aí você quer cobrar, sendo que tem esse ou aquele desfalque. E tem jogador que tava jogando, também não tá jogando nada demais. Ontem era um time que dava pra competir, dava sim pra fazer melhor. E aí eu não vou jogar só na culpa do técnico, não. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá pra falar de técnico. Mas é uma postura inadmissível também dos jogadores que estão em campo. Os caras não têm que depender só de treinador pra chegar e ter culhão, e ter vontade de ganhar o jogo. Ter disposição, no mínimo brilho nos olhos. O Fluminense foi ensaiar algum tipo de pressão ontem, faltando 5 minutos pra acabar a partida, quando o Mirassol não queria mais nada. Foram mais de 60% de posse de bola, quase 70%. O jogo inteiro e nenhuma finalização no gol. Teve uma na reta final do jogo, que foi um recuo de bola de cabeça do Bernal. Não dá pra chamar nem de finalização. O Mirassol tinha chutado 8 vezes no gol. O Fluminense foi incapaz de chutar uma bola no gol. Um time que poderia ter alcançado ontem a vice-liderança. Sabe lá Deus como também. Do Campeonato Brasileiro. Mas poderia.
Eu tinha falado, e aí eu me sinto muito à vontade para falar, que eu não espero só a derrota para apontar os defeitos, os problemas, porque eu sei que tem as pessoas que vão chegar, que vai capaz de chegar, vai ter gente que vai esperar ganhar o jogo quarta-feira, que é uma obrigação ganhar num time que aqui no Brasil jogaria Série C, e pedir a Deus pro Bolívia tropeçar, e eles chegarem às oitavas de final, o que também é o mínimo, é obrigação, nada além de obrigação. Nada, nada, zero. E aí tem, tá vendo aí? Critica agora. Sempre tem. Mas eu critiquei depois da vitória sobre o Operário. Eu falei depois do jogo contra o Laguaira, que era a estreia da Libertadores, que aquilo era uma postura inadmissível. Sabe por quê? Quando a gente não combate isso, a coisa ela vai escalando. E aí resulta em quê? Numa possível e provável, não vou falar provável, porque eu não... Enfim, eu espero que não seja, mas é uma provável eliminação, né? Ela resulta nisso. A campanha do Fluminense nessa Libertadores, nesse grupo patético, ela é ridícula por quê? Porque vocês acham que tecnicamente o Fluminense não tem condições, não deveria estar classificado há muito tempo nesse grupo? Deveria. Mas qual foi a postura do Fluminense nos jogos da Libertadores? Para pensar. Só que no Campeonato Brasileiro já tinha pontuado muito antes, tava ali, pá, beliscava um ponto em casa com dificuldade, mas foi conseguindo os pontos, ok, obviamente com mérito também. Só que esse tipo de postura, quando ela começa, sabe, a se repetir com uma certa frequência, ela vai cobrar um preço alto. E é o que a gente viu ontem. Dos 16 jogos últimos, em 14 o Fluminense levou gol. O Fluminense não sabe o que é não levar um gol ganhando o jogo lá em março contra o Atlético Mineiro, aquele gol do Castilho, lembra? Depois disso, só em 2 jogos não levou gol. Contra o fraquíssimo Laguaira e o time de Série B, que é o Operário. Nesses 2 jogos não fez nenhum. Não fez nenhum. Então esse é o recorte de um time que foi sim impactado. E é impactado ainda, por exemplo, pela ausência do Martinelli. Mas o Lúcio já voltou. O Martinelli tá fora, prejudica. Óbvio que prejudica. Prejudicaria qualquer time. Mas só que você monta um grupo e elenco, contrata um técnico, justamente porque é normal ao longo da temporada você sofrer essas baixas. E aí você tem que compensar isso coletivamente. Mas a defesa do Fluminense agora, isso não dá pra, mais um Martinelli. Não, a defesa do Fluminense agora é bizonha. É bizonha e continuam jogando os mesmos caras. Jogam os mesmos caras. Eles falham jogo atrás de jogo. E eles continuam jogando. Então a responsabilidade é de quem escala, ponto. Não adianta ficar aqui dando porrada no Freitas James. Eles são escalados todos os jogos. Pagaram 5 milhões de euros no cara, o cara não joga, de dólares no cara, não joga. Nem pra saber se é bom ou se é ruim. Continuam lá os mesmos, fazendo as mesmas merdas. Com o aval do treinador. Ontem, tava claro, o Mirassol não precisou fazer muita coisa. O Mirassol jogou nada demais. A única coisa que o Mirassol fez é jogar a bola na área. Porque eles sabiam que o gol ia sair assim. Era evidente que ia sair assim. 2, 3 cruzamentos da direita, o Samuel Xavier não consegue bloquear um. Se um time que é incapaz de se defender, se um time que não tem jogador que ataca a bola, que sai do chão, eles ficam todos perdidos, olhando, sabe Deus o que esses caras, não sei o que esses caras treinam. Eles ficam olhando a bola pra lá e pra cá, passar pra lá e pra cá. Se eles não têm essa capacidade de cortar a bola, então que pelo menos faça o possível pra não deixar cruzar. Mas não, os caras chegam e cruzam a bola, de qualquer jeito. Ninguém tira espaço, ninguém abafa. Aí, amigo, era questão de tempo. Teve uma, falhou, o Fábio defendeu. Teve 2, Fábio defendeu. Uma que o Daniel Bosch passa na frente do Soteldo, lateral e cabeceia, quase faz o gol. Então era só questão de tempo de acertar, porque eles iam entregar. Eles perderam quase todas as bolas, o jogo inteiro. Eles não ganham uma bola de cabeça. O gol saiu assim, óbvio. Numa falha que também é a falha do Fábio, que não sai do gol. Mas peraí. Num time ridículo desse, eu vou culpar o Fábio? Não vou culpar o Fábio. É apenas uma análise. Análise do lance. O Fábio ameaça sair do gol. E aí, olha só. Repare. Não sei se vocês repararam. O James manda não sai não. Deixa que eu resolvo. Cabeceia a bola pra frente da área. Pro cara pegar e fazer o gol. E não tem ninguém também pra tirar o espaço. E aí, eu falei isso sobre o jogo. Depois do jogo do Bolívar. Quando você junta um ataque que tem uma dificuldade enorme de fazer gol, com uma defesa que falha todo o jogo, gente, é matemática básica do futebol. Essa conta não vai fechar nunca.
você vai perder jogos, amigo. E não vai ser 1 nem 2. O que foi esse ataque do Fluminense ontem? Serna e Soteldo. O que foi aquilo? Esses caras estão precisando do quê? Estão faltando alguma coisa para eles? Para eles poderem jogar 10% de futebol? É vexatório, cara, o que esses caras jogaram ontem. Vexatório. E aí, quando você tem o seu principal jogador escondido no jogo, ontem o Acosta ficou o primeiro tempo isolado, mais lá para a esquerda, pouco pegava na bola, não rendeu absolutamente nada, não jogou nada. Você tem 2 volantes que com a bola não te ajudam, ainda são extremamente previsíveis. O Bernal não existe. Quer ir embora, meu amigo? Some do Fluminense. Quer ir embora? Então vai embora. Já vai embora agora na janela? Já vai embora. Errado é quem te escala. Errado é quem te escala. Então o que sobra? Aí tava lá o John Kennedy, que, convenhamos, a bola não chega pro cara também, mas quando chegou no segundo tempo também brigou com a bola. Mas, porra, ainda é artilheiro do time. Quantas bolas chegaram de fato ontem? Em condições de finalizar. A única que ele finalizou foi que ele criou. Aí você vai pro segundo tempo. Começa a mexer no time. Colocou o Hércules, tirou um volante, tirou o Acosta, perdão. Veja bem, o Fluminense já não tinha meio de campo, já não criava nada. Aí tirou o Acosta. E botou o Cano. 4 atacantes. A bola não chegava nem... Como que essa bola vai chegar lá? Qual a ideia? Era óbvio, o Cano não botou o pé na bola. É evidente. Fazia o menor sentido. Aí, quando não tem 3 jogadores de ataque que estão fora do jogo, quem que eles chamam? Aí, pra isso, a base do Fluminense serve. Pra isso, a base do Fluminense é maravilhosa. Aí chama Riquelme e chama Wesley Natan. Sempre na merda, perdendo o jogo, com o time jogando merda nenhuma. Aí os moleques entram. Pra isso tem servido a base. A base Xerém serve pra esse Fluminense, principalmente esse Fluminense do Belgia, pra isso daí. Aí coloca os moleques nessa situação. E vai ter muita gente daqui a pouco falando, tá vendo? Não presta, isso é uma merda, joga nada, só entra em furada. Quando tem uma situação minimamente favorável, não entram, não jogam. Só jogam os medalhões, só os medalhões. O Riquelme entrou ontem, tentando fazer alguma coisa. Alguém acha que os dois tivessem começado o jogo, poderiam ter resolvido nada, tá? Poderiam ter mudado nada. Alguém acha que eles jogariam menos que Serna e Soteldo? Mas nunca vão ter oportunidade. O Fidelis ontem ia ser cortado do banco. Por Igor Rabelo ser relacionado. Por esse monte de Pereba, Otávio, Bernais da vida aí. O escolhido é ele. Sempre é um deles. É sempre Riquelme fora. Então eles jogam quando não tem ninguém pra colocar. Ontem não tinha ninguém. Aí joga. Outra palhaçada, também babaquice, esse negócio de Ganso. O que o Ganso vai fazer em Mirassol? Se o Ganso não vai sair agora no meio do ano, se a ideia é essa, pra que levar, relacionar o cara? Acha que o torcedor é otário? O Ganso não quer, nem o Zubeldia quer. É um teatro isso daí. Teatro. Teatro da pior espécie. Então reparem, a responsabilidade não é de um só. Não é só do Zubeldia. É dos jogadores também. E por isso eu tô batendo nessa tecla de postura. Mas o treinador é responsável. E o Zubeldia, com escolhas ruins e incoerentes, contribui e piora ainda mais a situação. É a leitura que eu tenho. E, evidentemente, ele, como comandante, líder e treinador, ele é responsável. Assim como na fase boa, na fase ruim também. Aí vai para a entrevista coletiva. Olha o que é a entrevista coletiva do Fluminense. Olha o que é o Fluminense. Se a gente do Jornada não tá lá ontem, se o Gabriel não tá lá ontem, não tinha ninguém. O técnico ia para uma sala vazia, conceder uma entrevista coletiva com uma sala vazia. E o tratamento que a gente recebe é esse. Fez uma pergunta que não foi respondida direito, porque o sistema de som foi interrompido, atrapalhou, caiu o sistema de som. Aí volta pro Zubeldia falar. Ele finaliza ali a resposta. Pode fazer mais uma pergunta aqui? A resposta foi essa. Para ustedes, para analizarla, ¿no? Más allá del juego. Nada más. Só uma pergunta. Sí. Não tem mais
No tem mais. Agora sem a hora por cima, vambora. Não é mais? Tá. Vou ter problema com a transmissão. Ok, listo. Porque eles estão sem áudio. Claro, tá aí. Apenas uma pergunta na coletiva do Zubeldia. E aí não falou nada com nada. Nada com nada. Então o desrespeito com o torcedor, ele vai se alastrando para todos os lugares. Infelizmente, a gente tem essa carência enorme de uma liderança, de gente, de pessoas que possam assumir essa responsabilidade. A gente que está lá, é isso daí. Porque a entrevista não é para mim, não. É para todos nós. É para o torcedor de querer entender as decisões do técnico. Não tem nada. Não se fala nada e nem pode perguntar. Não pode fazer mais de uma pergunta. Não pode perguntar. Quem está lá investe, faz tudo, se move, faz tudo, mas não pode perguntar. Talvez tenha gente que ache isso bom. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Visão de cada um. Eu acho que quem normaliza esse tipo de coisa, isso daí, essas atuações, desculpa, eu acho que isso apequena o Fluminense. Apequena. Isso joga muito contra o clube. O torcedor, o jogador, quem bota essa camisa, ninguém é obrigado a ganhar todos os jogos. Poderia ter perdido ontem, mas não dá pra perder desse jeito. Não dá pra ser tão indolente, não dá pra ser tão indiferente, porque se os caras não acreditam... Vamos lá, o Fluminense ontem poderia ser vice-líder. Se você é vice-líder com quase um turno de campeonato, você tá brigando pelo título ou não? A não ser que você seja um time pequeno, vou nem citar o nome de ninguém aqui. Um time pequeno que tá ali que você sabe, mas não, daqui a pouco não vai aguentar. Só se estiverem enxergando o Fluminense dessa forma. Porque os caras entrarem em campo e ter uma atuação patética como a de ontem, tão insignificante em todos os sentidos, é porque nem eles acreditam. Se eles não acreditam, o torcedor vai acreditar. E não adianta vir dizer que acredita, que faz isso, que faz aquilo, porque isso não é postura. Isso não existe. O que a gente viu ontem não existe. Então esse é o tipo de jogo que me deixa mais puto, acho que o torcedor também, que não é que porque perdeu, falhou, se tivesse perdido, falhou, alguém foi lá e entregou o jogo, a gente vai falar. A gente vai falar, mas porra, os caras brigaram, lutaram, teve chance aqui e ali, mas fazer o quê? É do jogo. Ah, mas a zaga continua levando gol e tal, mas o ataque, pô, reagiu, os caras jogaram bem. Não sobra nada, não tem nada, gente. Então, desculpa se... Até falei isso ontem, desculpa se passei do ponto, desculpa se tô exigindo demais, se tô pedindo demais, mas isso aí é o que eu acho que é uma cobrança da grandeza do clube. Quem não quer pressão, quem não quer cobrança, vai treinar em time pequeno, vai jogar em time pequeno. Que aí pra pensar pequeno tá tudo bem, não vai ter problema. Não acho que o Fluminense seja o lugar disso. Em todas as áreas do clube, por sinal. Mas, enfim, é só o que eu penso e eu realmente... Esse time, ele tinha uma estrutura, ele tinha uma forma de jogar, mas isso me parece que tá desmanchando, foi desmanchando, vem desmanchando. E aí eu tô tentando enxergar a alma disso, a alma, sabe, o sentimento, e não tô conseguindo encontrar. Realmente eu não tô conseguindo enxergar. Aí fica difícil pedir o torcedor para acreditar. Se os caras que estão lá dentro tratam uma partida como se fosse um jogo de meio de tabela, como se o Fluminense estivesse em 10º lugar, priorizando mata-mata e já tivesse morto no Campeonato Brasileiro. Com que argumentos eu tenho? Nenhum. Deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário e a gente volta ao longo do dia repercutindo mais essa derrota.